Glória a Deus. Paz para todos, amém? Amém? Querido, prazer estar aqui hoje e sempre é uma alegria rever o pastor Nilson, pastor Andréia, o Júnior, todo mundo aqui, né, que são bênção de Deus para nossas vidas, e eu quero expressar minha alegria de estar aqui com vocês hoje. E a nossa palestra, ela é sempre mais uma conversa, um bate-papo, né, descontraído e bíblico, bastante bíblia que a gente gosta de estar ministrando. E eu queria conversar com você, amém? Para a gente falar sobre vários assuntos, sobre santidade, vida cristã, falar sobre obra de Deus, crescimento, desenvolvimento pessoal e espiritual, tá? Então, quero desejar aí que nosso estudo seja bênção para a glória do Senhor, amém? Tem uma Bíblia aqui, vou pegar aqui que eu estou... Dá licença aqui, pastor. Abra a tua Bíblia no Salmo 119, só para abertura, tá, gente? Porque eu vou começar a falar sobre santidade, sobre santificação, sobre vida com Deus, o que realmente nos santifica, o que realmente nos aproxima de Deus. E no Salmo 119, versículo 9, tá? Tem uma pergunta e uma resposta. No mesmo salmo. Uma pergunta e uma resposta. A pergunta é: como purificará o jovem mancebo ou mancebo o seu caminho? Né? Ou como purificará o jovem o seu caminho? Aí vem a resposta: observando ou guardando a sua palavra. Não é isso? E eu estou lendo uma versão aqui que ela é até um pouquinho diferente. Diz o seguinte: com que limpará, olha que coisa interessante, com que limpará o jovem o seu caminho? Com que limpará o jovem o seu caminho? Aí vem a resposta: com o guardar da tua palavra. A gente, claro, como cristão, nós estamos sempre em busca de quê? De santificação. Purificar o caminho é realmente ter uma vida de santidade, não é isso que a gente quer? Agora, o que realmente nos faz santo? O que realmente nos santifica? Qual as atitudes que levam uma pessoa a ficar mais santo, mais purificado diante de Deus, né? O que a gente precisa fazer para ficar santo? Ou ser uma pessoa santa? Entendeu? E aí a resposta vem: observando a palavra. A pergunta que eu faço é: que nível você, ou em que estágio você está da palavra? Quantas horas por dia você se dedica à palavra? Quanto tempo você lê a Bíblia? Ou você é o tipo de cristão que fecha os olhos e pede assim: Senhor, me dá um versículo, e abre, como uma pessoa que diz que, pastor, eu li aqui no livro de Jó, não entendi nada, um negócio lá, foi o Elifaz falando, acusando Jó, né, dizendo que Jó tinha pecado e por isso que ele estava daquela forma. Aí a pessoa não entendeu nada. Eu falei: como é que você fez para chegar nesse texto? Qual foi o caminho que você percorreu para chegar aí nesse versículo? Eu fechei o olho, abri e caiu ali. Então, é por isso que você não entendeu nada. A resposta está aí. Não lê o que vem antes, não vê o que vem depois. Não segue um roteiro de leitura diária, cotidiana, não adiantou nada ler a Bíblia. A Bíblia, ela é para ser lida, mais do que lida, examinada. Entendeu?
Então tem gente que ele lê a Bíblia, mas ele lê de forma aleatória, onde cair tá bom. E aí ele pensa que ele está tendo resultado e não está, porque ele não está entendendo. O resultado para a gente só vai acontecer no momento que a gente entendeu o que está lendo. Foi a pergunta do Filipe para o eunuco, quando ele estava lendo o profeta Isaías. O que ele perguntou? Entendes o que lê? A pergunta que eu faço para nós que estamos todos aqui obreiros e líderes na obra de Deus. Você entende realmente o que você lê? Se não entender o que lê, você pode estar fazendo uma interpretação equivocada do texto e, em vez de você estar se ajudando, você está se atrapalhando. A Bíblia é como uma espada, uma faca, né? Que muitas vezes, a faca de casa, da cozinha, a gente faz tanta coisa com a faca de cozinha, e comida, né? Coisa bacana, gostosa, mas ela também pode machucar a tua mão. A Bíblia também não é diferente. Ela é uma excelente ferramenta para a nossa santificação, para o nosso crescimento. Mas ela também pode ser um desastre para quem está lendo errado. Está interpretando errado, ele vai aplicar errado. Se ele está entendendo errado, ele vai aplicar errado. E muitas vezes ele vai se ferir com a própria Bíblia, com a própria palavra. Ele vai se machucar. Tem gente perdendo casamento porque está lendo a Bíblia errado. Tem gente perdendo emprego porque está lendo a Bíblia errado. Tem gente que está perdendo amizades porque está lendo a Bíblia errado. Tem gente que está fazendo escassez, desculpa a expressão, na vida dele e até na igreja que ele congrega porque ele está lendo a Bíblia errado. Então, como que se lê a Bíblia? Primeiro que Jesus não disse para ler, né? Não está escrito em nenhum lugar para ler. Está escrito examinai, né? Examinai as Escrituras. Jesus também falou, errais por não conheceres as Escrituras. É um erro não conhecer a Bíblia, é um erro não conhecer a Escritura. Eu, quando comecei lendo a Bíblia, eu pedi a Deus, Senhor, me ensina a compreender a Bíblia. Eu quero entender, Senhor, a Tua palavra. E aí eu pedi a Deus para mim. Aí me ensinaram assim, eu fui fazer. Aí eu fui dobrar o joelho, pedir a Deus, e li a Bíblia de joelho com a minha humildade de novo convertido, querendo entender. Aí eu demorei a entender assim mesmo. Eu entendi algumas coisas, que eu ficava lendo o dia inteiro, praticamente. Aí alguém falou que eu tinha 6 meses de cristão. Alguém falou, Paulo, entra para o seminário, tem um seminário na igreja aqui, tem um curso de teologia. Por que você não faz? Eu falei, poxa, como é que eu vou? Eu entrei. Tinha coisa que eu não entendia direito. Aí eu fui ser aluno do seminário, inclusive era ETAD na época, em 1985. Já era 86, porque eu me converti em setembro de 85, me batizei em dezembro, 22 de dezembro de 85, e entrei para o seminário 6 meses depois. Então já era lá para janeiro ou fevereiro que eu comecei a estudar. A partir dali, eu passei a conhecer a palavra de Deus melhor. Não que eu conheci, nem que eu conheço tudo. Mas eu aprendi algumas coisas, por exemplo, regras de interpretação de texto, por exemplo. Hermenêutica, que é a arte de interpretar textos. Exegese, que é você saber quando foi escrito, por que foi escrito, em que circunstância, que roupa se usava, que moeda era circulada na época, detalhes do texto, porque às vezes ali naquele texto tem uma profundidade muito maior do que aquilo que está diante dos teus olhos. E você tem que mergulhar naquele versículo. Eu me lembro que quando eu comecei a ler Gênesis, eu demorei 1 ano para ler o livro de Gênesis, 1 ano para ler o livro de Gênesis. Tem gente que fala assim, eu li a Bíblia várias vezes. Eu não me lembro de ter lido a Bíblia toda. Eu nunca li, por exemplo, a Bíblia toda. Né? Não li, sinceramente. Porque eu não consegui até hoje ler a Bíblia toda, assim, de Gênesis a Apocalipse direto. Eu não leio a Bíblia assim. Eu gosto de ler a Bíblia por assuntos.
Está me chamando aqui direto, vou desligar. Não é possível. Então, eu gosto de ler a Bíblia por temas, por assuntos, entendeu? Eu quero saber tudo sobre oração, eu vou estudar sobre oração. Eu quero saber tudo sobre fé, eu vou estudar sobre fé. Eu quero saber tudo sobre evangelismo, eu vou estudar muito sobre evangelismo. E dependendo do seu chamado, é aí que você tem que cair para dentro daquilo que você foi chamado. Se uma pessoa tem um ministério e ele não se dedica naquilo, na Bíblia, entendeu? Até para os músicos lá na igreja eu falo assim, você é músico, toca, canta, então tem que ler a Bíblia dentro da tua área. Vai estudar tudo sobre música na Bíblia, porque tem uma enxurrada de coisa na Bíblia só sobre louvor e adoração. Sim ou não? Tem? Tem. Então tem músico que não conhece a Bíblia. Então, o que eu quero dizer para você? Que a única forma de santificar é através da palavra de Deus. Tem aquela historinha, né, do mestre que chegou para o aluno, e o aluno perguntou, poxa, mestre, eu queria ser mais santificado, eu queria ser mais puro, eu queria me limpar mais. Aí o mestre falou assim, está vendo aquele rio lá? Pega essa cesta aqui, vai lá e traz água. Ele olhou assim, mas obedeceu, foi lá, encheu a cesta, saiu correndo, chegou lá, a cesta estava vazia. Vai de novo, foi 7 vezes lá. Aí perguntou, mestre, eu fui lá, voltei e nunca enchi a cesta, porque sempre vaza água. Aí ele perguntou, como que a cesta estava antes? Suja. E como está agora? Limpa. O propósito da leitura e do estudo da Bíblia não é se encher, mas é se limpar. Então, quando a gente lê a Bíblia, nós estamos nos purificando. Jesus falou para os discípulos assim, vós estás limpo pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra é a única coisa que pode nos santificar. Entendeu isso? Quando uma pessoa ele quer se santificar, algumas pessoas acham que ele orando vai se santificar. Não está na Bíblia, em lugar nenhum, que oração santifica. A oração tem outro objetivo, mas não é a santificação. O jejum também tem outro objetivo, não é santificação. Aí eu vou me santificar, fazer um jejum para me santificar. Se você me mostrar na Bíblia um versículo que diz que jejum faz a pessoa ficar mais santa, por exemplo, Jesus foi para o deserto, levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Como que Jesus estava? Jejuando. Sim ou não? Jejuando. O jejum que Jesus estava fazendo fez ele não ser tentado? Afastou dele a tentação? Não. Entendeu? Então, se você quiser, eu vou jejuar para eu evitar ser tentado. Eu vou jejuar para o diabo não ficar enchendo a minha cabeça de coisa. Eu vou jejuar para o diabo esquecer de mim. Não vai adiantar nada, irmão. Você já jejuar e ele vai continuar atrás de você. Sim ou não? A verdade é essa. Você vai orar e ele vai continuar atrás de você. Entendeu? Aí, como que faz então? O que a gente faz para o diabo parar de perseguir a gente? E a gente virar o jogo, né? Porque você tem que virar o jogo, né? Está escrito aonde? O que a gente tem que fazer? Primeiro, é isso aí. Primeiro, se sujeitar a Deus, na obediência na palavra. Depois, número 2, resistir o diabo. E ele fugirá de vós. A única maneira de botar o diabo para correr da gente não é jejum, porque o jejum ele faz bem para a gente. E olha só, vou te mostrar.
Até emocionalmente, espiritualmente, a gente se sente bem. Você se sente mais confiante. Você se sente mais próximo de Deus. Deus não se aproxima de Deus porque você está jejuando. Aliás, Deus não se aproxima de você porque você está jejuando. O teu jejum não vai aproximar Deus de você. Não vai. A tua oração não vai aproximar Deus de você. Ele já está aí dentro. Eu sempre falo que as pessoas, quando entendem melhor a Bíblia, ele vai ter uma reação diferente, até na oração dele, até o tipo de oração dele vai mudar. Ele vai pedir, ele vai parar de pedir, me dá do teu espírito, por exemplo. Entendeu? Quando a pessoa entende a Bíblia e entende o que está escrito, o cristão, ele vai parar de falar isso. Senhor, me dá do teu espírito. Aí eu pergunto, ele não já te deu? Você está pedindo o que você já tem? Senhor, me dá da tua graça. Ué, ele não já te deu? Tem coisa que a gente só está repetindo. Deus já deu para você. Por que você não agradece? Senhor, obrigado pelo teu espírito que o Senhor já me deu. Em vez de pedir, por que você não agradece? Senhor, obrigado pelo teu espírito na minha vida. Senhor, obrigado pela tua graça na minha vida. Porque ela já está em você. E a gente não pode ficar pedindo algo que já aconteceu na nossa vida, senão fica repetitivo. E Deus, ele acaba falando, ele fala, eu já dei isso a você está pedindo de novo. E eu dei uma vez, está dado, acabou. Não precisa pedir mais nada. Então, a forma da gente se aproximar de Deus é através da palavra. Se você não se aproximar de Deus através da palavra, não vai ser de outra maneira que você vai se aproximar. Quando Tiago escreveu assim, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Como é que se achega a Deus? Achegai-vos a mim. Ah, Senhor, então eu vou ficar 24 horas orando? Eu vou para o monte direto? Aí eu estou me achegando a Deus? Você acha que realmente é dessa maneira que nós nos achegamos a Deus? Ou nós nos achegamos a Deus conhecendo o que Deus quer para a nossa vida através da palavra dele? É assim que eu me chego a Deus, é assim que eu me aproximo de Deus. Entendeu até agora? Amém? Mas se você quiser interromper aqui em qualquer momento, pode interromper, tá, pastor? Tá? Fica à vontade aí, pastora André. Pastor, fica à vontade. Para a gente estar conversando sobre isso, botando nossos miolos para funcionar. A gente tem que botar o miolo para funcionar. Né? Porque se a gente ficar muito emocional, né? Qualquer coisa que me falar tá bom. Eu acredito em tudo. Nós pentecostais temos uma mania muito ruim, sabe qual é? Vamos supor, a gente está aqui mostrando na Bíblia. Aí a pessoa fica questionando. Mas não é bem assim, não sei o quê. Mas se vir um profeta falar, é assim, aí a pessoa acredita. Uma vez eu fiz um teste. Eu pregando, ninguém estava dando bola. Né? Não entrava na cabeça dos irmãos. Aí um dia eu falei assim, olha, irmão fulano, Deus me mostrou que você tem que se comportar desse jeito e a tua vida tem que ser assim. Deus falou comigo. Eu falei assim. Aí a pessoa ficou com um temor terrível, porque eu falei que foi Deus. Aí a pessoa, será que precisa falar que é Deus que está mandando para a pessoa obedecer? Se na verdade a palavra de Deus já está dizendo que a gente tem que fazer daquela maneira? Então, vamos ler um texto bem conhecido para a gente caminhar dentro desse propósito. Oséias. Vamos ler Oséias. E depois eu queria capítulo 4. 4:6, né? Depois o 3:6. Tá? Vamos ler o 4:6. O que diz? Pode ler, pastor. Amém. Presta atenção nisso. O meu povo,
não é o povo do mundo, não é o povo de outros deuses, não são povos espalhados por aí. O próprio povo de Deus está sendo destruído porque existe aí vários feiticeiros fazendo macumba contra a gente. É assim? Não. O meu povo está sendo destruído porque a gente tem muitos inimigos aí fora e vive atrapalhando a nossa vida. Por que o povo está sendo destruído? Porque lhe faltou conhecimento, irmão. A maior estratégia do inimigo para a gente, depois eu vou mostrar esse versículo, é fazer a pessoa ser ignorante. Por isso que a maioria das igrejas que estão superlotadas estão mentindo para o povo. Mentindo. Os pastores estão contando mentira no altar. As pessoas estão mentindo para eles. Por isso está cheio. Quando se fala a verdade, prega o evangelho, ninguém quer. E o povo está sendo destruído por falta do conhecimento, onde tem mistério, roda, pula, homem vestindo saia, gente de branco rodando na igreja, que parece mais um centro espírita do que uma igreja. O povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então não adianta a pessoa, tem gente que ora muito, jejua muito, vai um monte junto, muito, mas ele não tem conhecimento, ele está sendo destruído. Eu posso mostrar para você uma estatística, a gente entra no Google aí, agora tem um chat GPT, quem conhece? Eu pesquiso, eu já faço muita coisa no chat GPT. Eu estou meio antenado nesse negócio de internet, né? Então, você vai pesquisar lá, você vai ver que a maioria dos problemas que acontece, ordem financeira, conjugal, saúde, um monte de coisa que acontece no meio dos crentes, os piores problemas estão acontecendo no meio das igrejas pentecostais. Você pode observar isso. Não estou falando mal contra pentecostal, não, porque eu também sou. Eu sou pentecostal da forma que é a palavra pentecostal, né? Não é? Tá? Então, preste bem atenção. Por que o povo foi destruído? Por falta de conhecimento. Pastor Nilson, continua lendo. O que diz o texto lá? Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote perto de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu te esquecerei do teu Deus. O que Deus está falando aqui? É claro que ele... mas isso era para o povo dos sacerdotes do Antigo Testamento. A gente pode conjecturar um pouquinho para a gente. Nós não somos o sacerdócio real. Nós somos o sacerdócio real. Ninguém é sacerdote aqui individualmente. A igreja exerce o sacerdócio real. Nós somos a nação santa, o povo adquirido. Deus falou assim, vocês rejeitaram o meu conhecimento, eu também vou rejeitar vocês. Porque vocês não querem saber de mim. Vocês não querem me conhecer. O que eu vou querer saber de vocês? Eu vou rejeitar todo mundo. Então, a falta do conhecimento faz Deus rejeitar a gente. Entendeu? Então, gente, se todo mundo entendesse que passar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas aqui estudando a palavra é a coisa mais preciosa do mundo, todo mundo faria. Mas não faz. Eu lido com estudo bíblico direto, eu sei disso. Estava falando com a pastora André. Né? Nós fizemos uma formatura ontem do seminário, que foi até positivo. Começou com 8 e terminou com 6. Mas a grande maioria começa 40 e termina com 2. Né? Tipo assim, né? Vai embora todo mundo. Desistem porque tem preguiça de ler, tem preguiça de fazer trabalho, de fazer tarefa, de fazer estudo, né? De estudar a Bíblia sozinho. É complicado isso. Então, por que o povo foi destruído? Eu repeti, por falta do conhecimento. Agora vamos ler o 3. Aliás, é o 3:6 agora, né? 5. O que diz?
Não, perdão. É o capítulo 3, 6. 3, capítulo 3. Capítulo 3. Até o 5? Ah, até o 5. Então, vê se Oséias tem capítulo 6. Então, vê se é o 3, eu acho. É o contrário? 6, 3. É porque eu... Ah, tá. É isso que eu quero. É o contrário. Né? Tá. Então, vamos lá. Esse versículo, pastor. Vai lá. Pode ler. Olha que versículo maravilhoso. Conheçamos, né? Não pode parar aqui, né? Porque eu falei para o pessoal ontem que foi formado, eu falei, vocês pensam que tem que parar de estudar agora? Agora que vocês têm que continuar. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você entendeu? A pergunta que eu faço é, qual é o nível de conhecimento que você tem de Deus? Qual o nível de conhecimento que você tem de Deus? Aí a missionária leu o seguinte: como a alva está fixada, como a alva está fixada a sua saída, eu estou lendo uma versão diferente, e virá a nós como a chuva seródia, ou da primavera, que rega a terra. Ou seja, quanto mais você tiver conhecimento de Deus, mais você será regado, mais você será tratado, mais você será iluminado, mais você será abençoado. Então, olha só, gente. Eu vejo gente que faz um esforço terrível. Senhor, me abençoa nisso. Senhor, me abençoa naquilo. Senhor, me dá isso. Senhor, me dá aquilo. E não acontece nada. Por que será que tem gente que tem resposta nas suas orações e tem gente que não tem? Por que será que tem gente que recebe e tem gente que não recebe? Ou você acha que todo mundo é atendido na oração dele? Nem todo mundo. Nem todo mundo é atendido na oração. Tem gente que ora várias horas por dia, mas ele não é atendido naquilo que ele ora. Qual o segredo de uma pessoa que ora menos e recebe mais e de uma pessoa que ora muito e recebe pouco? Por que tem gente assim que ora muito e recebe pouco e tem gente que ora pouco e recebe mais? É a quantidade de oração que faz o negócio acontecer? São as horas de oração? Não são. É a qualidade. Se você não tiver qualidade na tua oração, eu tenho um livro sobre oração. Né? E eu falo desse livro que você tem que saber orar, porque... obrigado. Porque orar tem que ser aprendido. Eu vou te mostrar isso daqui a pouco. Então, olha só, não adianta você orar muito e ser pouco atendido. Jesus falou o seguinte: não é por muito falar que seremos atendidos. Ele estava mostrando o seguinte: vocês têm que parar de orar muito e não ter uma vida onde a oração de vocês não vai ser atendida. Anote isso que eu vou te falar agora. João 15, versículo 7. Né? Relacionamento. Se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós. Esse é o segredo. Então, para eu ser atendido, eu tenho que estar em Jesus e a palavra de Jesus tem que estar em mim. Porque se não houver isso aqui, esse relacionamento, não vai adiantar. Eu agora
mudei, porque eu sempre faço um áudio, um vídeo, né? Mas agora, ultimamente, eu tenho feito o versículo do dia. Todo dia eu faço um versículo e dou uma explanadinha rápido, né? Do versículo, porque não dá para falar muito também. E o que nós entendemos? Que tem gente que estão sendo até abençoados por isso, já me falaram, que estão fazendo desses versículos do dia a sua meditação diária. E alguns têm feito até mensagem através desses versículos que a gente tem postado. Então, o que a Bíblia diz em João 15, versículo 7? Lê para mim, por favor. Eu já falei aqui, mas vamos ler. Agora, olha que mistério é esse. Pedir tudo o que quiser. Tudo o que você quiser. E será feito. Tem que ter muita intimidade, né? E como é que eu faço para ter essa intimidade? É orar o dia inteiro? É ficar indo ao monte? É jejuar, ficar com fome direto? Essa intimidade é assim, desse jeito? Não, está escrito. Se vós estiverdes em mim. Agora, como é que eu vou estar em Jesus assim? E a palavra dele vai estar em mim? Eu aqui, ó. Salmo 119, 9. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando a palavra. Eu vou ter um relacionamento com Deus. E vou me aproximar do Senhor. Através da palavra, através do conhecimento. E eu vou pedir tudo a Deus e Ele vai me dar. E eu não vou precisar ficar orando horas e horas e horas. Pastor, orar horas e horas é errado? Não, não é errado. Mas se você ora, e várias horas por dia e não tiver um relacionamento, vai adiantar o quê? Quantas horas o profeta Elias orou para cair fogo do céu? Quem sabe? Nenhuma hora. A oração de Elias demorou 30 segundos. 30 segundos. E ele teve a resposta na hora. E por que ele tinha isso? Intimidade. E a intimidade não é aquilo que a gente acha que vai ter intimidade. Em Atos 3, Pedro e João indo para oração na hora 9. Olha que coisa interessante. Eles iam para a oração. Já tinham ido 6 da manhã, primeira hora do dia, porque eles ainda estavam vivendo praticamente a lei e o Antigo Testamento, então tinham o hábito de orar 3 vezes ao dia, tá? Que não é hábito que a gente tem. Eu não oro 3 vezes ao dia. Tem gente que ora 3 vezes ao dia. Eu não oro. Eu estou na linha do apóstolo Paulo, orar sem cessar, né? Então, viver numa vida de oração, sem precisar, às vezes, nem dobrar o joelho. Em qualquer lugar que eu estou, orar sem cessar. Mas os judeus oravam 3 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. E os discípulos de Jesus seguiram essa regra, que não foi uma regra para a igreja. Depois eles pararam de fazer isso. Eles faziam isso enquanto o templo estava de pé ainda também, né? Depois o templo foi destruído, acabou esse negócio de orar 3 vezes ao dia. Eles entenderam que Deus não está no templo, né? Porque havia esse miticismo, né? De achar que Deus estava no templo. Eu estava lembrando hoje, eu falei com um amigo que está comigo, lá em casa, eu estava falando com ele, rapaz, lembrei de uma coisa, quando era não convertido, eu cheguei numa igreja e dobrei meu joelho assim na cadeira, era banco, e dobrei o joelho para a porta, né? E virei assim, as costas para o púlpito, que algumas pessoas chamam de altar, que não é altar, tá, gente? Isso aqui não é altar, mas tem gente que chama, mas não é altar. Altar era o que tinha no Antigo Testamento, na igreja, no templo. Hoje não tem altar. Aí eu dobrei o joelho virado para a porta.
Aí veio o irmão e falou, ô irmão, levanta, não dá as costas para o altar, não. Aí eu falei, onde é que é o altar? Lá é o altar, o lugar santíssimo. Santo dos santos. Falei, meu pai, eu era novo convertido, eu já sabia que não tem mais lugar santíssimo e nem existe santo dos santos. O santo dos santos, o lugar santíssimo, está aqui dentro de mim. E não num espaço, e não num local, e não de um lugar físico. Entendeu como é que é? Então, gente, não é o lugar físico. E se a gente for ficar passando essa informação para quem está chegando, eles vão chegando com uma cabeça religiosa, já que muitos de nós somos religiosos e precisamos nos libertar da religiosidade. Você sabia que a religiosidade tem que sair dentro da gente? Religiosidade tem que sair. Você tem que expulsar a religião da sua vida. Porque ser cristão não é ser religioso. Ser cristão é um estilo de vida. E não religião. É um estilo de vida. E tem gente que faz de uma religião. A religião dele é tão dura, é tão brusca, que ele maltrata uma pessoa em nome da religião. Ele expulsa uma pessoa em nome da religião. Ele tira uma pessoa da igreja em nome da religião. A religião dele... Eu conheci pessoas, e eu sempre tive assim, uma cabeça um pouco diferente, que teve gente que... Uma vez eu cheguei para evangelizar com a Bíblia, e eu cheguei perto de um moço e falei, olha só, o que a Bíblia diz? E dei a Bíblia para ele ler. E ele estava sem camisa. Aí depois alguém me... Eu era novo convertido no evangelismo. Olha, não dá a Bíblia sagrada, a Bíblia é santa na mão de ímpio, não. Eu falei, meu Deus, se eu não der a Bíblia para o ímpio, como é que ele vai ler, meu irmão? Como é que ele vai ter uma vida com Deus se ele não ler a Bíblia? Minha Bíblia, a Bíblia ela tem que estar acessível para todo mundo, qualquer pessoa. E se a gente ficar fazendo acepção, Deus nunca fez isso. Voltando lá em João 3, na Porta Formosa, Pedro e João iam orar. Eles já tinham ido orar 6 horas da manhã, já tinham ido orar, aliás, já tinham orar, perdão, não é 6 horas, 9 horas da manhã, que era a terceira hora, eles oravam 3 vezes, 9 horas da manhã, depois iam orar de novo meio-dia, que era a sexta hora, e depois iam orar a 3 horas da tarde, que era a hora nona. E nessa hora nona, um coxo que estava ali muito tempo, era colocado ali. Bom, eles podiam ter orado por ele na primeira hora, na segunda, ou na terceira ou na sexta, mas olha para nós. Nós não temos prata nem ouro, o que temos te dou, em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda e toma, pum, ficou em pé. Qual a pergunta que eu faço? Qual oração que Pedro e João fizeram para aquele homem ficar curado? Ele fez oração? Não. Por que a gente gasta tempo falando, Senhor, meu Deus e meu Pai, cura essa pessoa, liberta fulano, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente gasta hora orando. Pedro e João falaram, nós não temos prata e nem ouro. Eu acredito que eles tinham, mas para outra finalidade, não para aquilo. Tá? Nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pegou o homem pela mão, botou em pé. Pronto. Qual a oração que eles fizeram? Nenhuma. Então, o que acontece? A gente viver uma vida de oração é mais importante do que só orar quando precisa. Porque tem gente que só ora quando precisa orar. Ele não tem uma vida de oração. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E como é que se ora sem cessar?
Viver 24 horas por dia orando? Quer dizer, você não pode nem tomar banho? Tá. Não pode nem dormir? Tem que orar sem cessar? Como é que se ora sem cessar, irmão? Quem sabe? É você ficar orando o tempo todo, não. Olha, não me atrapalha não que eu estou orando. O tempo todo. Orar sem cessar tem um estilo de vida. O estilo de vida de oração, você pode se divertir e estar orando. Você pode brincar e estar orando. Você pode ter relacionamento em casa com a sua esposa ou marido e estar orando. Qual o problema? Então, existem muitos tabus no meio cristão que atrapalham a vida da pessoa. Sim, atrapalha muito. Inclusive, alguns casamentos estão problemáticos porque vivem uma vida religiosa acima do querer de Deus. Entendeu? Que não é fácil, não. Uma coisa complicada. Deus nunca mandou você fazer aquilo, Deus nunca mandou você se abster daquilo e você está se abstendo. Deus nunca mandou você rejeitar aquilo e você está rejeitando. Tem coisa que Deus nunca mandou você fazer. Não está nem na Bíblia nem em lugar nenhum. Deus mandou, para de fazer isso, para de fazer aquilo. Não, pelo contrário. Então, a vida com Deus, ela é uma vida de relacionamento com Deus na palavra dele. Então, quero fazer um desafio com você. Quanto tempo você gasta de leitura? Fala para você mesmo, não precisa falar para mim. Por que você não cobra de você um tempo maior de estudo em casa, com Deus lá, de estudar a palavra? Não é de abrir a Bíblia assim em qualquer lugar, não, tá? É você pegar um assunto e estudar aquele assunto. Estudar o assunto. Por exemplo, todo assunto que eu tenho uma dúvida, eu caio para dentro. Tudo que eu tenho dúvida, eu caio para dentro. Eu não gosto de ficar sem resposta. Eu não gosto. De alguém me perguntar um negócio, eu não souber explicar. Eu tenho que ter uma explicação. Tá certo? Daquilo que alguém me pergunta. Eu quero saber, eu quero entender. Entendeu? Hoje alguém me perguntou, pastor, uma pessoa fizer macumba para a gente, pega? E eu falei, não pega não. Aí a pessoa, mas não pega? Ele queria que pegasse. Eu falei, não pega. Poxa. Mas eu achei que pegasse. Eu vou te falar como é que pega. Olho grande, pega na gente? Não. Eu vou te falar por quê. Macumba, pega na gente? Não. Mas por que tem gente que fica endemoniado mesmo sendo crente? Eu vou te falar por quê. Em primeiro lugar, se alguém fizer macumba para mim e nunca eu ficar sabendo que alguém fez, tem um resultado que não vai adiantar nada. Eu não estou sabendo. Agora, se alguém fez macumba e alguém me disser, fulano fez macumba para você, hein? Cuidado. Pronto, aí aqui, começou. Então, presta atenção. O que Paulo fala sobre a consciência? Quando você for comprar alguma coisa no açougue, não pergunte nada. Já leu isso na Bíblia? Por causa de quê? Está escrito, vamos ler na Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Se você ficar, moço do açougue, essa carne foi sacrificada a algum demônio, algum ídolo? E se ele falar assim, foi, pronto, já era. Aí você vai comer, sangue de Jesus tem poder, Jesus tem misericórdia dessa carne. Porque você está preocupado. Então, qual é a recomendação bíblica? Não perguntar nada. 2 Coríntios, é primeiro ou segundo? Deixa eu ver aqui. Acho que é 2 Coríntios mesmo. Eu estou em primeiro aqui. Sobre, vamos lá.
Capítulo 10, esse aqui é o 10, tá, gente? Paulo defende o ministério. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Não, não é perdão, eu errei. Né? É 1 Coríntios mesmo. Sobre as coisas sacrificadas a ídolos. Dá para me ajudar aí? Hã? As coisas... É isso mesmo. 10... Deixa eu ver onde vai parar isso aqui. É 20? Deixa eu ver. Ah. 1 Coríntios 10. Partido 1? Não. Então, vamos lá. 10, 20. 10, 20. O que diz lá? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios, não a Deus. Não quero sujar e participantes com os demônios. Tá bom. Aqui Paulo está dizendo o seguinte, a questão da mesa do Senhor não necessariamente é a ceia, tá? A mesa do Senhor é isso aqui, por exemplo. Onde está sendo posto aqui um banquete, tá? Isso é mesa do Senhor, tá, gente? Porque às vezes a gente fala assim, a mesa do Senhor, aí ele classifica como se fosse a ceia. Nesse ponto aqui, não necessariamente seja a ceia. Exatamente. A mesa do Senhor é um banquete, a distribuição da palavra, onde tem pão, tem vinho, tem alimento. É isso aqui. Aí o 21. Ah, tá. 25. Obrigado. Aí vem o 21. Você não poder beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio, não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios e tal. Quer dizer, é quando a pessoa ele vem para cá, está servindo a Deus, né, comendo do alimento do Senhor, mas ele gosta de assistir outras coisas, de participar de outras coisas também. Isso. Ele gosta de outras coisas também. Ele come daqui, mas come de lá. Ele está sempre assim. Não está em lugar nenhum. Exato. Então, é isso aí. É a mesa do Senhor e a mesa dos demônios. Aí o 25. Olha aqui a perturbação. Eu vou revelar um negócio aqui para vocês. Posso revelar aqui? Versículo 25. Júnior falou lá. Comei de tudo que se vende aonde? No açougue. E tem que sair perguntando o açougueiro? Não. A carne moída eu pergunto. Essa carne foi moída agora? Eu quero aquela lá que não foi moída, né? Tá? Aí pode. Exatamente, eu quero qualidade, não é verdade ou não? Agora, se foi sacrificado o ídolo, não foi, o problema é dele, não é meu. Entendeu? Você da onde? Sei de quem, não sei de quem, não sei de quem. Aí. E se usar vermelho, é o quê? Pois, tem significado? Então, aí nós vamos chegar lá. Hoje é moda andar com a calça rasgada, não sei o que, Eu não sei se tem a ver, mas o problema todo está aqui na cabeça da pessoa, irmão. Fala a verdade. Se ele achar que está igual mendigo, fala assim, eu jamais vou andar roupa rasgada. Senão eu sou mendigo. Se ele não quer, se ele sente mal com aquilo, ele não usa. Não é para você usar. Ah, mas o irmão lá usa, eu fiquei escandalizado. Não fica, não. Fica com você, não com ele. Ele é ele, você é você. A gente não pode querer que os outros pensem igual a gente.
Cada um vai dar conta de si. Se o irmão anda de rasgado, o problema é dele, não é meu. Entendeu? A consciência é dele. Ele acha, não se sente mal com aquilo. Cada um. É interno, é isso que eu quero chegar. Então vamos supor. Aí tem gente que fala assim. Vai mudar. Então é claro que uma pessoa que serve a Deus, ele tem que procurar, né? Andar, decência, bonitinho, tal. Bonitinho que eu digo, não é de roupa nova todo dia, mas é de forma mais decência, entendeu? Aí vamos lá. Comer de tudo que se vende no açougue sem perguntar, por causa de quê? Da consciência. Então, na verdade, o que pega na pessoa? A consciência, não é o que fizeram. Olha, eu vou revelar um negócio aqui para vocês. A maioria das igrejas estão mais estragando a vida das pessoas do que melhorando. Eu não estou criticando aqui, mas se você vai numa igreja onde tem aquelas libertações, tal, vamos lá no culto de libertação, vamos, não sei o quê. A pessoa já é crente. Para mim, crente já está liberto. Esse negócio de crente buscar libertação é meio por fora, porque ele já está liberto. Se ele não está liberto, está ruim para o lado dele. Precisa fazer um conserto. Então, ele já está liberto, né? Vamos dizer assim. Aí ele está lá, vai no curso de libertação, vou aqui libertar. Aí a vida dele está maravilha. Está sim, maravilha, né? Tem uma luta aqui, problema de finança ali, uma doencinha aqui, mas está vivendo, a vida está boa, está vivendo. Né? Aí ele chega, aí alguém que está dirigindo o culto, pregando, começa a falar, irmã, vou falar com o pastor para não falar com ninguém. Pastor, eu vi um demônio. Eu vi uma bruxaria feita na encruzilhada, pegar o teu nome, uma peça de roupa, um fio do teu cabelo e botar na mata-bicho para acabar com a tua vida. E tem mais, hein? Posso falar? Alguém que anda na tua casa. Alguém que frequenta lá. Aí, o que a tua cabeça está fazendo? Já está armando. Deve ser fulano, ele que vai lá em casa. É ou não é? Fulano vai lá em casa e, poxa, é minha sogra, é meu cunhado, só pode. Não sei quem. É minha nora. Só pode ser. E começa, e a cabeça da pessoa. E come na tua mesa. E você já ajudou bastante, mas está assim contra você. E envenenando o negócio. Fala a verdade, irmão. Como é que aquela pessoa sai de lá? Não sai? Depressão, atribulado. Ele vai. Eu fui numa igreja que ainda todo mundo tinha um demônio. E aí? Aí falou assim, olha, eu vi um demônio na tua cozinha. Aí. Eu vi um demônio. Mas vem semana que vem que Deus está me revelando. Tá vendo só? Para botar. Então, existe algumas coisas que a gente precisa ser esperto, irmão. Para com bobeira. Você tem que ser esperto. Exato. Poxa. Ainda deixa uma semana. Por que não tinha de uma vez? Aí vai. E fica. E pá, você isso e aquilo. Aí a pessoa que já estava com um probleminha, já estava assim, meio estressado, meio não sei o quê. Ou não conhece a palavra, ele já vai ficar perturbado. Ele vai ficar perturbado, ele vai falar. E já vai. Se ele não estava passando mal, já vai ficar passando. Se ele não tinha dor, já vai ter dor. Pode. Exato. Muita gente nosso meio é sugestionável. Tudo que falar, e geralmente esse sugestionável é esse que busca profecia e que busca revelação. O sugestionável é aquele que tenta frequentando esses cultos de revelação.
coisa. Tipo, você tá certo. Ele quer ouvir alguma coisa ali que vai dar suporte a ele para alguma coisa. Enquanto não chegar aquilo que ele quer ouvir, ele não vai sossegar. Por isso que ele, às vezes, as pessoas elas se enrolam por causa disso. Primeiro que não conhece a palavra. Né? Ele não tem entendimento que o Espírito já está com ela. Então ela quer ouvir alguma coisa assim do arco da velha, né? Eu mando te dizer, é isso. Aí a pessoa perde tempo e não vem num estudo desse, que vocês têm aqui toda terça, né? Toda terça. Né? Mas todo mundo daqui vem, né, da igreja. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque senão o pastor e a pastora pega no pé. Então, tem que vir. Então, por que, gente? Isso aqui é importante. Isso aqui é libertador. É libertador. Isso aqui que é libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, aqui vamos caminhar dentro do texto aqui que nós começamos aqui. Comer de tudo que se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Se eu disser para alguém isso é assim, assim, se eu perguntar, minha consciência vai começar a acusar. Então, se eu não souber que alguém fez alguma coisa para mim, eu passo batido. Mas se eu souber não. Um dia, algum tempo atrás, acharam o meu nome no morro lá que tem perto, no toco. Aí minha mãe, que foi catar graveto, né? Que a gente... Hoje mesmo, ontem eu fiz um feijão lá na lenha. Eu gosto de feijão, cozinhar na lenha. Né? E fomos lá, aí ela foi, achou papelzinho branco, desenrolou. Meu nome. Ela ficou desesperada. Eu falei, mas isso aí não tem nada demais, não. Deixa para lá. Mas quando a pessoa não tem uma consciência firme, ele vê um negócio desse, já era, acabou com ele. Porque ele vai levar para o quê? O subconsciente. Bota a família em guerra. Né? Então, versículo 26 diz o quê? Porque do Senhor é a terra e a sua... Tudo pertence a Deus. Não existe animal, planta que não pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Amém? Comigo ninguém pode, Padre São Jorge, tudo é de Deus. O nome é que botaram assim, mas tudo é de Deus. O sapo, a perereca, o rato, todo mundo. Não é de São Jorge, botaram esse nome, botaram. Aí o cristão vai botar esse dentro de casa, aí o outro já olha e fala, lá, tá fazendo. Exatamente, tem esse negócio. Minha mãe tinha uma plantinha chamada, que ela tinha mania de tirar a lâmpada e botar água e botar jiboia no nome da plantinha. Subia assim. Alguém chegou lá para fazer uma oração. Ih, meu Deus. Olhou para aquela jiboia. Ô, irmã Janete, essa jiboia aí não é de Deus. Né? Não é de Deus. Porque né, não pode ter esse tipo de planta em casa. Ué, não pode ter planta em casa. Espada, pode nada. Nem comigo ninguém pode nada. Entendeu? É tão bonito. Quer dizer, pode ser veneno, cuidar com criança, né, que vai mexer lá. Mas não tem mal nenhum naquilo, sim ou não? Não. Mal nenhum. Porque, o que a Bíblia diz no 26? Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Mas se algum incrédulo vos convidar e quiser dizer de tudo que for posto diante de vós, comei sem perguntar nada por causa da consciência. Você vai na casa de uma pessoa que não é cristã e chega lá, pastor, fiz um cafezinho aqui, um bolo de não sei o quê. Aí a pessoa fica perguntando, foi feito de quê? Foi feito de como? Aí é que a pessoa... É a consciência. Tá? É a consciência. Então, melhor que você não pergunte nada. Agora, se você souber, se você está vendo, é melhor que você não faça. Não é questão de que... Entendendo, querido? Então, se uma pessoa fala assim, eu ofereci aqui, só que ele nem sabe que eu fui oferecido, ele nem sabe
Vai passar batido, irmão. Não sei mesmo. Não vai passar. Não, eu vou comer e vou pedir mais um pedacinho. Porque eu não sei. Já não pega sabendo. Então você tem que ter essa ideia. Aí vem o versículo. Por isso que tem que examinar a Bíblia. Versículo qual? Por causa da consciência. Então, agora o 28. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado ao ídolo. Aí é a questão que a pastora falou. Né? Tá no dia, tá lá no escrito, tem lá todo a questão, no 28, mas se alguém disser, olha, isso aí foi sacrificado ao ídolo, não o comais, por causa daquele que vos advertiu, já te falou, e por causa também porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Você viu que tudo está envolvido na consciência? A culpabilidade, a questão que entrou na sua emoção, e aí você já fica, né, desesperado que é daquilo. Então, querido, a questão é a consciência. A própria doença, né? Vamos falar do material lá. A própria doença, você está caminhando bem. Aí descobre que tem uma doença ruim para cá, morfina não vai embora. Se o cara não cuidar da consciência, o câncer mata ele em 3 meses. Até menos, já vi pessoas. Até menos. Um outro tipo de doença, né? Se o cara não lutar, não buscar em Deus também, morre rápido. Eu tive um diagnóstico falso, aí cheguei e falei, cara, eu vou me matar. Como é que eu vou falar pro Nilson que tem uma doença dessa? Sífilis. Peguei aonde? Aí eu cheguei em casa e contei pra ele, você tá brincando? Esse é aqui, ó. Que isso, menino? Era alergia, né? Exato. Então, mas aquilo que trouxe uma preocupação. Tinha que ir lá no médico lá dele. Então, pois é. Por que as pessoas que estão doentes, têm um certo tipo de doença e tomam o comprimido farinha com açúcar? Como é que é o nome que a pessoa tem? Placebo. Existe um tipo de remédio, comprimido, chamado placebo, que não tem nada ali. Tem gente que fica curado com o placebo, que não tem efeito nenhum, e são curados. Só pelo fato de estar tomando comprimido. Porque ele está tomando um remédio. Não, estou tomando, eu tenho que tomar direitinho, 3 vezes por dia, tá hora, e toma bonitinho. E fica bom. Né? Exatamente. Gente, isso aqui é muito forte. Não, eu penso que você falou assim, fulano está com dor de cabeça. Primeiro eu dou água com açúcar. Eu dou água com açúcar para ela. Se ela ficar boa, não era dor de cabeça. E quando ela está realmente, agora continua. Exato. É interessante, isso aí é um cafezinho. O cara que serviu o café, não tá bom não. Bota outro para mim. O cara lá é um café. Ah, esse tá bom. Pois é. O mesmo café, o cara finge que botou outro, trocou e não trocou nada. E é a mesma coisa. Tudo na consciência. Então, só para a gente acabar aqui, porque senão a hora passa, né? Já está quase terminando. Então, olha aqui, querida. Não pode perguntar nada. Vamos para Romanos capítulo 14, para você ter uma ideia, que Paulo fala de novo da consciência aqui. Por isso que o cristão ele tem... Gente, se a Bíblia é uma espada e se a fé é uma armadura, é um escudo, eu tenho que me apropriar disso. 14. A gente está... Qual o versículo? 14, capítulo 14, Romanos 14, sobre a questão da carne, do sábado, dos dias de festa, papapá. Vamos ler a partir do 6.
Aquele que faz caso de dia para o Senhor faz, e o que não faz caso de dia para o Senhor não faz, e o que come para o Senhor come, e o que não come para o Senhor não come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus, porque nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si. Aí, cadê o versículo que eu quero? Esse. O 12. De maneira que cada um de vós dará conta de si mesmo a Deus. Isso. Amém? Então, na verdade, aqui Paulo dá uma explicação. Eu estudei Romanos 14 muito na minha vida para entender essa questão aqui. Até porque esse debate aqui de carne, de dias, para os judeus era um negócio aqui que eles não podiam parar de guardar isso. Profundo. Isso aqui era... Entendeu? E Paulo vem desfazendo esse negócio todinho aqui, o pessoal parar de ter essa consciência de achar que existe dias melhores do que os outros, e que existe comida mais não sei o que do que o outro, e tal, isso. Tá bom? Isso que eu queria explicar rapidinho, porque eu não posso demorar aqui por cada hora. Agora vamos para Timóteo, que Paulo também fala para Paulo escrevendo a Timóteo, ele dá uma orientação muito interessante. Vamos ver para 2 Timóteo, capítulo... Capítulo 4. Quando ele fala assim que nada é impuro de si mesmo sendo recebido com ações de graça. Não é 2 Timóteo, não. É 1 Timóteo. Tá? Primeira carta de Paulo a Timóteo. Versículo 2 em diante. Vamos ler. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2 em diante. Eu acho que nós precisamos parar de alguns tipos de misticismo e de crendice que não tem nada a ver com a palavra. Agora, como que você vai se libertar de tanta coisa? Lendo a palavra. Você vai se fortalecendo na palavra. Entendeu, querido? Existem pessoas que estão aí no mundo que não tem tanto problema igual cristão. Tem gente... Você sabe, já parou para pensar nisso? Por que o pessoal fala assim, por que o cristão tem muito problema? Porque ele faz o problema. Quem faz é ele o problema. Ele é que cria esse problema. Não tem problema nenhum. Por que o teu vizinho não tem problema igual você? E ele nem crente é. É fura do demônio? Quer dizer, olha aqui, versículo 2. Que com hipocrisia... Não, aí vamos partir do primeiro, que eu acho que a gente entendeu o segundo. Mas o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Olha que coisa. É o que está acontecendo, né? As pessoas vão se desviar da fé e vão dar ouvido ao espírito enganador. O que o pastor prega na igreja não tem nada a ver, ele não acredita em nada. Mas o que o profeta falou, pronto, virou uma lei. Doutrina de demônio. E de espíritos enganadores, que pela hipocrisia falarão mentiras. Mas tem uma Bíblia que fala pela hipocrisia de quê? De homens. Eu gosto dessa aqui, porque não é a hipocrisia do diabo. O diabo usa a hipocrisia do homem. Viu? Às vezes a pessoa fala assim, o diabo, mas tem o homem envolvido ali. Tá? Pela hipocrisia de homens, falarão o quê? Mentira. Tendo cauterizado a sua própria
consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de manjares, de alimentos que Deus criou para que, com ações de graças, você participe dele. Oh, não pode comer isso, irmão, não pode comer aquilo. Ih, não pode isso, não pode aquilo. Ele vive preso nesse negócio de não poder comer isso e aquilo. Não, não come isso por causa disso. Tem coisa que você não deve comer por causa da tua saúde, não por causa de questão de espiritual. É sacrificado, né? Molho pardo, não pode não sei o quê, não sei o quê. Chouriço. Tem coisa que a gente não come por causa da saúde e não por causa de religiosidade. Vamos supor, eu não como sangue no animal. Não. A Bíblia fala, dá respaldo, que pode ter impurezas ali, pode ter alguma coisa. Então, para mim, eu prefiro não comer. Mas é porque, e se alguém comer, eu vou ficar, ih, mano, não pode isso aqui, não sei o quê. Então, veja bem aqui. Olha o texto. Paulo fala o seguinte, que pela hipocrisia de homens, cauterizou a sua própria consciência. O que é cauterizar? É engessar. Engessou, botou um gesso aqui, um cimento na consciência, que ele não consegue sair daquilo. A vida inteira, já está 200 anos de crente, não cresceu ainda. Proibindo o casamento. Né? Porque quando fala aqui proibindo o casamento, é porque o casamento tem várias questões no casamento. Tem um relacionamento sexual que tem que ser praticado bastante vezes, se for preciso, 2 ou 3 vezes por semana, para o casamento ser saudável. Mas tem gente que não, eu estou casado, mas isso é coisa da carne. Aí ele acaba se estrepando todinho, desculpa a expressão, na vida. Porque ele não pratica o que Deus... Se o casamento é ter relação sexual, é para ter, e não para não ter. É para ter. E tem gente que acha que é só para ter filho, mas é para ter prazer mesmo, de verdade. Hã? Hoje eu estou... Amanhã também. Atrapalha o casamento, irmão. E por concordância mútua. Se for um querer, o outro não quer, esquece o jejum, irmão. E vai, e esquece a oração e faz o que tem que fazer. Pronto, acabou. E depois você vai orar. E depois que fizer, cara. Então, gente, espiritualiza o que não é para espiritualizar. Vai lá para 1 Coríntios, capítulo 7, que Paulo fala disso. Mas a Bíblia não pode falar um negócio desse. Mas fala, pronto, acabou. Entendeu? Então não tem. Então, você tem que se libertar de algumas coisas. E ainda mais quando chega alguém na igreja. Outro dia eu perguntei para um casal que estava casando, porque eu faço perguntas, e perguntei. Uma das perguntas que eu faço é: o que você, da sua mãe, do teu pai, está trazendo para o teu casamento? Você traz... Não, tem coisa que eu prefiro deixar com eles. E o que você traz para o seu casamento deles? Tem coisa que eu trago comigo, coisa boa. E tem coisa que você deixa lá, do teu pai e tua mãe. Aí eu pergunto, e como é que vai ser a relação de vocês? E pergunto seriamente, o que a pessoa pretende com o casamento? O casamento, querido, tem que ser aproveitado. O que o Salomão falou? Goza, aproveita, desfrute com a mulher da sua mocidade. Aproveite o mais que você puder, ou com o seu marido. Mas tem gente que ele faz um negócio que ele prefere acabar com o casamento dele, com o relacionamento dele. Eu que vou fazer, graças a Deus, 35 anos de casado, eu nunca deixei, e nem minha esposa, nós de termos o nosso momento. Sabe por quê? Porque quem vai orar muito e jejuar muito e esquece disso, ele pode se dar mal. A Bíblia diz que você tem que vigiar nisso para o diabo não vos tentar pela vossa incontinência.
Então, graças a Deus, nunca tive problema no meu relacionamento, nunca tive nada, porque a gente tem uma vida conjugal saudável. Versículo 3, não, versículo 4, certo? Vamos lá. Porque tudo que Deus criou, capítulo 4, versículo 4. Quem está comigo aí? Vai lá. Porque tudo que Deus criou, o quê? É bom. E não há nada que rejeitar se recebido com ações de graça. Nada, nada, nada. Porque é santificado mediante o quê? A palavra de Deus e pela oração. Primeiro a palavra de Deus, é santificado pela palavra de Deus. Então você não tem que rejeitar nada. Você não tem que rejeitar nada. Ah, não como isso, eu não faço aquilo. Como ele fala em Colossenses, né? Não toqueis, não manusieis. Não dá para a gente continuar? Exatamente. Não é o que entra, é o que você vai comer que você vai ficar mal. E a gente, para terminar, quer dizer o seguinte, querido, nós precisamos crescer nessa graça e nesse conhecimento. Crescer mesmo, mas avançar o mais rápido possível. Mas a gente tem que gastar tempo estudando a Bíblia e partindo para coisas profundas, e não para coisas rasas, mas profundas. Sabe, entrar mais profundo, discutir assuntos mesmo sérios da palavra de Deus, e termos uma vida aí cristã muito... E Paulo fala, que para mim foi Paulo que escreveu Hebreus, ele diz o seguinte: vocês já deveriam ser mestres pelo tempo que vocês têm, mas vocês precisam de leite ainda, necessitam de mingau, mas já deviam ter experimentado alimento sólido. O que ele quer dizer com isso? Estão muito rasos, tem que estar mais profundo. O tempo que vocês têm tem que estar... Não estou falando de vocês aqui, o cara está falando que ele estava chamando a atenção dos hebreus. Ele está dizendo que vocês têm que ter mais conhecimento da palavra e se aprofundarem mais e parar de mimimi, de bobeira, e entrar na palavra profundamente, ser liberto. Então você vai mudar teu estilo de vida, tua oração, entender que a Bíblia, a palavra de Deus, é ela que vai resolver a tua vida. Aqui tem tudo que você precisa. Tudo! Tudo que você precisa, de qualquer coisa, em qualquer área. Ok, queridos? Obrigado, pastor Nilson, obrigado. Tá, pode ir. Nós vamos encerrar aqui a live. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado. Em nome de Jesus.